Vamos falar um pouquinho sobre área de círculo. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, esse decágono, a área desse decágono ela pode ser escrita como a área de 10 triângulos desse, que vai ser base vezes altura sobre 2. Considerando esse decágono, eu teria uma área como 5 vezes B vezes H. Agora, por um momento, vamos imaginar que esse polígono inscrito no círculo tivesse milhares de lados. Nesse caso, a altura numericamente seria igual ao raio. E o perímetro, que para esse caso é 10B, seria também numericamente igual a 2πr. Como aqui eu fiquei com metade do perímetro, então eu vou ter πr vezes o h, que numericamente é igual ao raio. Portanto, a área πr ao quadrado. Podemos também pensar, por outro momento, que eu tenho um círculo para efeito de cálculo de área com um polígono de infinitos lados. Se a forma de cálculo de área de um polígono regular é semiperímetro vezes apótema, o apótema que seria o raio e o semiperímetro seria πr, o que de novo nos dá a ideia de πr ao quadrado. Elementos que podem aparecer com a ideia de área de círculo. A coroa circular é essa região compreendida entre duas circunferências. É externa à circunferência de raio menor e interna à circunferência de raio maior. Se eu quero saber a área da coroa circular, eu posso pensar na composição e decomposição de áreas. Eu posso pensar que a área dessa coroa é a área do círculo maior, que seria πr ao quadrado, menos a área do círculo menor, πr ao quadrado. Aqui é possível colocar o π em evidência, mas é uma questão de apresentação de fórmula mesmo, que seria essa relação aqui. Outra ideia que nós temos é do setor circular. O setor circular ele é uma fatia do círculo e, como tal, representa uma fração do círculo. Portanto, a regra de 3 aqui pode nos auxiliar. Então, vamos pensar o seguinte: se fosse um círculo inteiro, completo, a área seria πr ao quadrado, mas em compensação eu estaria trabalhando com 360 graus. A área do setor equivale a esse ângulo alfa. Também podemos pensar nessa proporção em relação ao perímetro. Se fosse um círculo completo, a área seria πr ao quadrado e o perímetro seria 2πr. A área do setor equivale a esse comprimento L aqui. Sendo assim, a área do setor vezes 2πr é igual a πr ao quadrado vezes L. Simplificando, eu tenho que a área do setor também pode ser calculada como raio vezes o perímetro do arco dividido por 2. E para encerrar essa parte de fórmula, nós temos aqui um segmento circular, que é na verdade essa região aqui. Ela pode ser calculada na ideia da área do setor
menos a área do triângulo. Então, nós podemos calcular a área do setor obedecendo à relação anterior, né? Podemos pensar que a área do setor vai ser πr ao quadrado vezes o ângulo alfa dividido por 360. Menos a área do triângulo, que de acordo com a aula anterior, de área de triângulo, podemos pensar aqui no teorema da área, que seria raio vezes raio sobre 2 vezes o seno desse mesmo ângulo alfa. Então, basicamente, essa é a ideia. Na apostila, nós temos aí 4 questões da série aula. Essa aqui, por exemplo, é bem interessante. Um garçom precisa escolher uma bandeja de base retangular para servir 4 taças de espumante que precisam estar dispostas em fileira única, paralela ao lado maior da bandeja e com suas bases totalmente apoiadas na bandeja. A base da borda superior das taças são circulares, de raio 4 e 5 centímetros. Então, esse diâmetro aqui é de 8 e esse diâmetro aqui é de 10. Ele está perguntando qual deve ser a área mínima da bandeja. Então, o que tem que ficar apoiado na bandeja é a base menor, que eu estou destacando em azul. Então, aqui eu tenho 8, aqui eu tenho 8, 8 e 8. Percebam que as taças, as bases delas não se encontram, não tem contato. Quem tem contato é a parte superior, é essa parte aqui que está tocando na base da outra. E essa borda aqui, ela pode ficar sobrando na bandeja. A base que tem que estar garantida na bandeja. Então, eu teria 8 aqui, nesse retângulo. E aqui eu tenho 3 vezes 8, 4 vezes 8, 32, com mais 2, 4, 6 centímetros. Então, a área da bandeja seria 8 vezes 38, que daria 304 centímetros quadrados. Então, recapitulando, eu tenho um comprimento aqui que é 3 vezes 8, mais 1 centímetro de cada borda dessa aqui, em branco, que está destacada em branco, mais 6. Então, isso aqui, 4 vezes 8, mais 6, dá 38. 38 vezes 8, 304. Nessa outra questão também do Enem, fala de uma empresa de telefonia. Aqui a área da cobertura de uma antena 1, a área da cobertura da antena 2. Ele quer colocar uma nova antena que tenha essa nova abrangência. Ele disse que o raio de cobertura de cada antena antiga é de 2 km. E ele disse que esse centro aqui é o centro do círculo que representa a abrangência, a cobertura da nova antena. Então, essa distância de O para P, por exemplo, para o círculo em branco, equivale a 4 km, que é o raio do círculo maior, 4 km. Então, para saber essa nova área, enquanto aqui a pergunta é: com a instalação da nova antena, a medida da área de cobertura em quilômetros foi ampliada em... Então, preciso saber essa região achurada. Então, eu vou ter π vezes 4 ao quadrado, que seria o círculo todo, menos 2 círculos menores de área π vezes 2 ao quadrado. Então, eu vou ter 16π
menos 8π. Então, eu vou ter 8π quilômetros quadrados a mais na cobertura. Nessa outra questão, também do Enem, o proprietário do parque aquático quer construir uma piscina. Entretanto, ele quer que a área dessa nova piscina, que é formada por 3 setores circulares de 60 graus, e vamos entender que 3 setores circulares de 60 graus equivale a um setor de 180, ou seja, meio círculo. Ele quer que a área seja menor de uma piscina já existente. Então, eu vou dizer que π vezes r ao quadrado sobre 2, metade, 180 graus, tem que ser menor que 50 vezes 24, que é a área da piscina retangular. Portanto, mandou trocar o π por 3, então vou ter 3r ao quadrado igual a 1.200 vezes 2. R ao quadrado tem que ser menor que 800. Então, posso concluir que R é maior que zero e menor que 28,2 aproximadamente. Então, o raio da piscina mínimo em relação a esse valor aqui, o valor mais próximo em relação a ele, será de 28. Letra B. E a quarta e última questão, ele fala que esse quadrado tem 2 raiz de 2 centímetros. Ele quer saber o valor da área achurada. Quando eu ligo isso aqui, eu estou formando um quadrado com o lado 2 raiz de 2 que ele se referiu. Porém, essa distância de B a P é exatamente o que eu preciso para calcular a área dessa região aqui, ó. Só que de P a B é metade da diagonal. A diagonal de um quadrado é L raiz de 2. Se ele disse que o lado é 2 raiz de 2, significa que a diagonal é 4 centímetros. Como eu quero apenas metade dela, aqui vai ser 2 centímetros. Então, aqui é 2. Portanto, eu estou calculando 1/8 da região achurada. Por isso, o resultado que eu encontrar aqui basta multiplicar por 8. Então, vai ser a área de um setor, que seria π vezes 2 ao quadrado sobre 4, afinal de contas aqui é um ângulo de 90 graus, menos a área do triângulo, que é base vezes altura, dividido por 2. Isso aqui vai dar π menos 2. Só que a área de uma parte, eu tenho 1, 2, 4, 6, 8. Então, a área achurada vai ser 8 vezes π menos 2, o que dá 8π menos 16.